você nasceu para ser. E olha só, meninas, o que diz lá em Jeremias 29:11, que está muito claro. Deus, ele tem planos de prosperidades e futuro e de esperança para você. Mas muitas vezes vivemos um roteiro que não é nosso. Muitas vezes nós estamos vivendo uma história que não é nossa. Nós estamos vivendo uma história que contaram para nós. Shirley maravilhosa, seja bem-vinda. Daiane, seja bem-vinda. Então, muitas vezes, nós não estamos vivendo a nossa história. Estamos vivendo a história que contaram para nós. A história que nossos pais contaram, os professores e as pessoas que estiveram na nossa infância, ao nosso redor. Porque essa mulher que hoje você é, ela teve uma adolescência, ela teve uma infância. E tudo que você viveu nessas fases, você foi trazendo como verdade. Muitas coisas que você ouviu, talvez se tornou para você hoje uma verdade absoluta. Então eu sempre trago aqui, para as pessoas que têm a dificuldade de repente, de comunicação. Talvez essa necessidade, você não nasceu com essa necessidade, em algum momento aconteceu alguma coisa na sua vida que te travou. E aqui eu posso te dar alguns exemplos, né? Muitas vezes a criança, ela tem aquele instinto de perguntar o para quê, o porquê. E aí fica sempre ali perguntando, e aí a mãe e o pai não tem paciência. Cala a boca, o que você está falando? Você até calado tá errado. E aí isso vai o quê? Te traumatizando. Vai deixando você escondidinho dentro de você. E hoje talvez você tenha aquela dificuldade, aquele medo de falar em público. Talvez na escola você foi apresentar um trabalho. E esse trabalho, quando você se levantou para falar, você gaguejou. E os amigos fez o quê? Deu risada de você. E aí você teve uma percepção de tipo, eu não posso falar em público, porque senão eu passo vergonha. E ali nasceu o quê? Um sentimento, uma ferida emocional. Então, a nossa vida, ela tem histórias. Tudo que nós passamos está dentro de você, está dentro de mim. E hoje é a oportunidade de você tomar o quê? Uma consciência. Porque quando você toma consciência de algo, você assume uma responsabilidade de entender que você merece e precisa viver algo novo. Porque a gente só consegue mudar aquilo que nós sabemos que é necessário mudar. Eu só consegui mudar a minha vida o dia que eu parei e percebi, através do autoconhecimento, fazendo terapia, com a ajuda de Deus, e eu parei e pensei, né, através de autoconhecimento, eu olhei e vi que eu estava repetindo o padrão da minha família, vivendo como a minha mãe viveu. E aí eu falei, o quê? Eu não posso viver assim, porque não é o fim que eu quero para mim. Eu quero viver uma história nova. Eu quero viver algo novo. E aí eu entrei nesse processo do autoconhecimento, assim como você. Um dia eu entrei numa live e ali, vendo o que a minha mentora falava, e ali eu fui me identificando. Eu falei, meu Deus, isso faz muito sentido. Isso é muito verdade, meu Deus do céu. E eu me lembro que eu ficava ali sempre vendo as lives dela, porque ela sabia do que eu já tinha passado. E eu via nela uma inspiração de uma superação de vida. E eu pensava, se essa mulher saiu, eu também saí. E aí ela começou a me mostrar o caminho do autoconhecimento. E a partir do momento que você tem autoestima elevada, você passa a ser o quê? Uma mulher frutífera, uma mulher confiante. A partir do momento que você tem sua autoestima elevada, você começa a entender as suas qualidades, né? Ter uma autoestima elevada não quer dizer que nós somos melhores do que os outros. Não é sobre competição e nem sobre comparação. É entender que eu tenho as minhas qualidades, você tem a sua. Janice maravilhosa, minha cunhada, seja bem-vinda, Janice. Seja bem-vinda, Nice. Então, quando você tem sua autoestima elevada, ainda que o outro fala algo para você,
Você sabe quem você é. Você se conhece acima de qualquer coisa, de qualquer fala. Para nós, o que é Mas a verdade falou. É o quê? Se nós não tivermos então, uma ação, vezes, né? Não sei se você vai se identificar. Para ter uma transformação de dentro para fora, aquela metáfora a gente acaba sendo sempre a mesma. Não deixa o chinelo de bumbum a gente não cima, muda, porque senão a mãe porque a gente fica vivendo o que os nossos pais falaram para nós, o que os nossos amigos falaram para nós, assim, o que a professora falou. Então, muitas vezes, né? Não sei se você vai se identificar. Olha só, aquela metáfora do chinelo. Não deixa o chinelo de bubu pra cima, porque senão a mãe morre. Quem já ouviu isso, meninas? Coloca aqui. Você é dessa época que a mãe falava assim, desvira esse chinelo aí, porque senão eu vou morrer. E aí isso vira uma verdade. É uma crença que a sua mãe trouxe e vira uma verdade. E aí o que acontece, gente? A gente começa a falar até para os nossos filhos. Mas um dia você para e fala, gente, mas de onde saiu isso? De onde que realmente isso é verdade? E aí você percebe o quê? Que você estava só repetindo algo que você aprendeu. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas coisas na sua vida, você parando para analisar, talvez você esteja repetindo o que falaram para você? Olha aqui as meninas falando, eu. Ai, gente, tá, graças a Deus, não tô sozinha, viu? E aí, o que acontece? Quando você começa a ter autoconhecimento, você começa a sair das histórias que te contaram. E aqui eu quero trazer para você o primeiro pilar para elevar a sua autoestima. É o autoconhecimento. Ele é essencial. E aqui você começa a acessar o quê? A sua intimidade. Gente, o autoconhecimento é intimidade com você. É intimidade com a sua história, com tudo aquilo que você viveu. Porque não tem como você ter intimidade com uma pessoa que você não conhece. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é o nível de intimidade que você tem consigo mesma? Você consegue perceber as suas emoções? Você consegue perceber quando você não está bem? Quando as coisas não estão legais, quando o ciclo se encerrou e você precisa fazer um novo caminho, quando você precisa rever a rota da sua vida, você consegue perceber? Ou você está vivendo no automático? Você só pode ter um sentimento de intimidade quando você tem um autoconhecimento, porque na medida que você vai conhecendo você, gente, você vai conhecendo a sua história, você vai desenvolvendo amor por você. Eu sempre fui uma pessoa que eu me cobrei demais, muito, né? E hoje, se eu não tomo cuidado, eu ainda começo a me cobrar. Mas quando eu percebo que eu tô numa autocobrança, sabe? Com o chicote aqui, ó, tacando nas minhas costas, eu faço o quê? Eu paro, eu respiro e eu lembro da minha história, da onde eu saí. Então eu era uma criança que eu não tive recursos nenhum. Mas dentro daquilo que eu não tinha recursos, eu também adquiri muitos recursos de força, de coragem. E aí eu faço o quê? Eu me acolho. Então quando você se conhece, você conhece a sua história e você vê de onde você veio e a mulher que você se tornou, você desenvolve um amor por você. E aí você só consegue ter amor por quem você conhece. E quando você acessa esse amor, a sua autoestima, ela começa a elevar. Dani maravilhosa, seja bem-vinda. Rose falou sim, consigo, depois que passei pelo processo terapêutico. Gente, terapia é você se conhecer, é trazer um autoconhecimento da sua história, aonde você vai vendo que muitos traumas existem, muitas dores existem, mas que você rompeu cada um deles. Só que dentro dessas fragmentações acontece o quê? Nos deixam marcas que muitas vezes fica impedindo você de viver aquilo que você precisa viver, de viver a sua verdadeira identidade.
Então, autoconhecimento é o primeiro pilar. E o autoconhecimento, ele não vai mudar o seu passado. Quando você conhece a sua história, você conhece de onde você veio, até conhece a história da sua família, dos seus pais, isso não vai mudar. Mas o quê? Vai mudar você, porque você vai ter uma decisão. Em vez de você viver algo sem saber que está vivendo, você vai olhar o antes e vai comparar o que você vive hoje e vai fazer uma escolha de, peraí, eu não quero viver mais assim não. Eu quero viver diferente. Então o autoconhecimento, ele vai trazer para você o quê? Uma elevação da sua autoestima, do seu amor próprio. Por quê? Nós teremos desafio. Você vai ter desafio, vai ter deserto, mas você vai ter muita clareza do quê? De que ainda que você tenha desafio, o mar sempre ele vai se abrir para você. Porque se você era uma criança, uma adolescente, e você não tinha consciência do que estava acontecendo com você, e você superou, e você chegou até aqui, imagina hoje você sendo esta mulher, e você com consciência daquilo que está dentro de você, porque você vai se conhecendo. Imagina o que você não pode se tornar. Ah, gente, o céu é sem limite. O que coloca limite em nós é os traumas, são as dores, são as experiências da nossa infância. Porque eu passei por um processo de autocura. Eu passei por um processo de autocura, de autoconhecimento, que eu fui me conhecendo de dentro para fora. E aí, eu não quis parar por aí. Eu quis me aprofundar, eu quis conhecer mais esse universo do autoconhecimento. Porque eu saí de dores, eu saí de relacionamentos abusivos. Nós estamos no Agosto Lilás, onde estamos a mídia falando constantemente de mulheres que têm sido agredidas, de mulheres que têm sofrido feminicídio. E a gente, às vezes, aqui do outro lado, pergunta, meu Deus, mas como assim que ela não viu? Como assim ela não percebeu? Primeira coisa, geralmente uma mulher dessa, ela está perdida dentro dela. Ela não acessou a sua verdadeira identidade. Ela vem de muitas dores, de muitos traumas. E aí ela se permite muitas vezes estar nesse lugar, sem perceber. Quando vai ver... Porque o abuso, ele não começa com um tapa na cara. O abuso, ele começa te excluindo de todo o seu relacionamento. Uma amiga que você gosta, nossa, aquela amiga não é pra você não. E aí ele vai te excluindo de todos os seus relacionamentos. Quando pensa que não, tá você e ele. E aí já vem de um abuso emocional sem perceber, porque é um abuso silencioso. Gente, quando chega na facada, na paulada, já é o extremo. Só que até chegar nesse nível, a mulher ela não percebe, porque muitas vezes ela está adoecida emocionalmente. Ela não sabe a identidade dela, ela não sabe quem ela é. E eu falo isso pra vocês, porque eu sou uma sobrevivente de uma tentativa de feminicídio. E eu lembro que quando eu estava diante desse relacionamento, gente, eu não sabia quem eu era de verdade. Eu não sabia, pra mim, sabe? Eu era muito insegura, eu tinha medo. Então eu me apegava ao mínimo do mínimo. E quando chegou a agressão física na minha vida, o relacionamento não começou com a paulada, não. O relacionamento começou de uma forma bem sutil. Foi me tirando dos meus relacionamentos de família, dos meus relacionamentos com os amigos. Quando pensou que não, chegou as agressões físicas. E aí eu fui ficando porque eu não entendia. Eu falava assim, nossa, mas ele é tão bonzinho, eu queria compensar. Ah, ele fez isso, mas pelo menos ele faz aquilo. Ah, não, eu queria compensar. Por quê? Porque eu não sabia do meu valor, eu não tinha uma autoestima. E é por isso que hoje eu falo muito de autoestima, de identidade, porque eu já estive nesse lugar de quase ser assassinada. E hoje a gente vai vendo, às vezes é a nossa vizinha, que é da direita, da esquerda, que passa por isso. E muitas vezes a gente acaba ainda julgando, porque a gente também não entende o porquê que ela se permite. Mas ela é uma pessoa adoecida, que não tem autoestima, que não sabe quem ela é de verdade. E sem conhecimento,
você não consegue ter intimidade com você mesmo. Faz sentido isso para você? Que quando você não tem conhecimento de quem você é, você acaba aceitando até o que você não merece. E o outro pilar que nós temos é o que? A integridade pessoal. Se você não conhece que merece viver, se você não reconhece que você merece viver o melhor, como você vai viver o melhor? Como você vai querer ver se você não reconhece que você merece o melhor? E muitas vezes nós viemos de uma construção tão escassa, de uma construção que nós sobrevivemos, né? E que hoje a gente muitas vezes tem a oportunidade de estar em lugares muito bons, de estar em mesas que realmente são relevantes para nós, mas nós não nos permitimos. E essa de integridade aqui pessoal é algo também que é uma flecha no meu coração. Por quê? Eu também já fui essa mulher que eu não tinha valor nenhum. E, gente, eu não me permitia. Eu trabalhei 15 anos numa empresa conceituada aqui no hospital, no Albert Einstein, e eu não me via núcleo daquela equipe. Eu não me via pertencente àquela equipe. Porque na minha cabeça eu pensava, eu tô aqui porque eu tive sorte. Eu não tinha um senso de merecimento. Você já aconteceu com você? De você, sabe, de você ter algo, de você conquistar algo, mas você achar que você não merece isso? Que você não merece aquele emprego, que você não merece aquele relacionamento saudável. Olha a Cris falando, eu já sofri abusos psicológicos, né? Gente, o abuso psicológico ele é um dos piores porque ninguém vê. Mas o seu corpo, ele sente. As suas emoções, elas ficam abaladas. Desenvolve depressão, desenvolve ansiedade. Eu lembro que quando eu estava nesse relacionamento abusivo, eu comecei a ter crise de ansiedade. Que, meu Deus do céu, eu não me reconhecia. Porque é silencioso, mas é letal. É algo assim que vai minando você, vai tirando você da sua força. E aqui quando você olha para a integridade pessoal, quando você olha que você não merece, que você não consegue reconhecer que você merece o melhor, você vai aceitar qualquer coisa, você vai aceitar qualquer mesa, você vai aceitar qualquer relacionamento. E infelizmente, muitas mulheres vivem essa realidade. E isso acaba mexendo profundamente com todos nós. Porque uma mulher... O poder que uma mulher tem é surreal. É só Deus que pode dar esse poder para uma mulher. Porque a mulher ela tem o poder o quê? De nutrir, de fortalecer. Pensa, uma mulher com a sua emoção saudável, uma mãe com a sua emoção saudável, ela consegue conduzir o lar dela com sabedoria. Sem peso, porque ela tem a emoção dela saudável. Ela sabe quem ela é, ela sabe a integridade dela, ela sabe o que ela merece, ela sabe também o que ela não merece. Então a autoestima, ela não está fora, ela está dentro de nós. E a forma como nos ensinaram sobre nós impacta muito quem você é hoje. E outro pilar é a autoestima dentro dos relacionamentos na vida. Porque, gente, uma mulher, quando ela é desconectada de si mesma, ela acaba causando danos profundos à humanidade. Porque ela é a primeira morada. Ela é o seu primeiro alimento. E se ela não consegue ter um autocuidado com ela mesma, impor os limites dela, ela vai se tornar adoecida. E o que a minha mentora sempre diz, né? Uma mulher curada, ela cura a geração. E eu falo pra você que eu fui também essa mulher que eu era tão emocionalmente... eu era tão emocionalmente doente que eu adoeci. Cheguei a adoecer o meu filho, porque é tudo aquilo que eu vivi, eu transferi pra ele. Porque é a forma que eu aprendi. E aí o que acontece? A gente acaba trazendo danos para dentro da nossa casa. Porque se você sabe da sua identidade, você vai saber até o momento que você tem que agir, quando você tem que se calar. A Janice falou, infelizmente, existem muitas mulheres que julgam outras mulheres e escolhem ficar do lado do abusador. E muitas vezes se torna a próxima vítima desse abuso. Mulheres ajudam mulheres.
sejam piedosas. Isso é uma grande verdade. Eu até me arrepiei aqui, porque isso é muito verdade, né? Às vezes a gente cai nesse olhar de, tá ali porque quer. Mas, gente, a gente não conhece a história das pessoas. E acredite, cada um tem uma história. Você acredita que uma pessoa que ela tá saudável, que as emoções dela estão saudáveis, que ela sabe quem ela tá com a autoestima dela elevada, ela vai ficar dentro de um relacionamento abusivo? Gente, ela não vai ficar. Mas se ela estiver adoecida, ela vai ficar, ela vai morrer ali. E, infelizmente, e é por isso que hoje eu me levanto para esse público, para falar, ei, sai desse lugar. Porque a gente fica pensando, não, só foi um tapa. Não foi só um tapa. Se vem um tapa, vai chegar a paulada, vai chegar a facada. Se começou os abusos já emocionais, de não deixar você ser quem você é. Eu lembro que dentro desse relacionamento, eu sou muito esparrafatória, né? É o meu jeito, eu sou sanguínea. Então esse é o meu jeito. A pessoa falava assim, ei, você tá rindo demais. Gente, eu não conseguia mais ser eu, porque tudo incomodava. Então você vê que a gente começa a ter sinais. Mas se nós estamos adoecidas emocionalmente, a gente não vai conseguir ver. E muitas vezes as pessoas estão vendo fora, mas elas estão fazendo o quê? Elas estão julgando. E aí como que essa mulher fica? Sozinha, porque ela conta para uma amiga e essa amiga começa a julgar ela e daqui a pouco ela começa a sofrer sozinha. Então, essas mulheres, elas precisam de ajuda. A primeira coisa que nós temos que abaixar é a bandeira do julgamento. Porque essa mulher tem uma história, o porquê que ela se permite ficar dentro desse relacionamento. E a gente já está falando aqui, é o quê? Falta de autoestima, falta de autoconhecimento, de saber quem ela é. Porque muitas vezes uma mulher que está dentro desse relacionamento, ela é uma mulher dependente emocional, mas ela nem sabe disso. Porque, gente, eu nem sabia. O dia que a minha amiga falou, você tá doente, eu falei, como assim? Tô perfeita. Tô plena, doente na onde? Mas quando eu fui entender que era uma doente emocionalmente, foi aonde eu consegui sair deste lugar. E olha só, se uma mulher, ela não tem afeto, ela não tem doçura, ela acaba o quê? Se permitindo estar em lugares que ela não merece. E, gente, olha só, dentro do lar, muitas vezes, a gente acaba repetindo tudo que a gente viu. Então, às vezes nós estamos dentro de lar, onde há muita agressão, onde há muitas falas pesadas. De umas duas a gente vem repetindo ou a gente não quer de forma alguma. Por quê? É a forma que você interpreta tudo que você viu. Então você vê que numa família todos os irmãos passam pela mesma situação, mas um de cada forma tem a sua percepção e começa a viver de forma diferente. Por quê? Olhou para o mesmo cenário com um óculos diferente. Porque nós somos diferentes. E sem intimidade com você mesma, você não consegue viver a sua verdadeira identidade. E nós temos um outro pilar da autoestima, que é a mentalidade de crescimento. Agora é a hora de você fazer o seu melhor por você mesma, desconstruindo tudo aquilo negativo que você vai percebendo, né? Queria trazer para você, faça uma reflexão da sua família. E veja, sem você perceber, que algumas coisas que você vive hoje, você só está reproduzindo a história deles. E é inconsciente, tá? Porque o seu cérebro, ele teve contato com isso tanto tempo que se tornou normal. E aí você acaba repetindo sem perceber. Né? Eu lembro que quando eu estava no meu processo de terapia, a minha mãe era uma referência do que não podia ser, né? Então eu tinha um olhar muito crítico para ela. E eu não queria de forma alguma ser que nem ela. Mas não tinha como. Porque foi ela que me passou tudo que eu aprendi. Foi ela que me passou muitas coisas, porque nós começamos a trazer heranças da nossa família. Não é só quando nasce, não, é já ali, já na formação. Já tem ali, já caminhos neurais sendo formados. O que a sua mãe sente acaba passando para você. E aí, quando eu fui fazer esse olhar de padrão, gente, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, tudo aquilo que eu não queria ser, eu tô sendo igual
mas de forma diferente. E aí eu fiz o quê? Eu falei, não quero ficar nesse lugar não, porque eu já sei desse caminho. E eu já sei onde que vai dar. Então eu não quero viver mais essa história. E aí eu mudei a minha história através do quê? De autoconhecimento, fazendo terapia e com Deus. Porque quando eu olhei toda a bagunça da minha vida, eu falei, eu não tenho condições de dar conta de tudo isso sozinha, não. Eu preciso de uma força maior. Eu preciso de uma conexão com Deus. E aí foi onde que entra o que é uma mentalidade de crescimento. Então, no relacionamento, a mulher com baixa autoestima, ela acaba muitas vezes se envolvendo em relações tóxicas. E sabe por quê? Porque a dependência emocional, ela fala muito mais alta. A dependência de ser amada, de ser cuidada, de ser zelada, né? Uma criança que ela não teve cuidado, que ela não teve amor, gente, isso daí é necessidades básicas da vida. Se a gente tem essa necessidade que ela não é suprida, em algum momento nós vamos querer viver isso, porque está dentro de nós. Mas é nós que precisamos nos dar isso. O relacionamento, ele vem para nós para agregar. Mas muitas vezes nós chegamos dentro de relacionamentos fragmentadas, adoecidas. E aí, o que acaba fazendo? Relacionamentos de feridas. Não relacionamentos de pessoas, porque a pessoa que você se relaciona, ela também tem a história dela, você também tem sua história. E se você não busca ajuda, você não busca autoconhecimento, esse relacionamento, ele acaba sendo prejudicial à sua saúde, prejudicial para outra pessoa também. Porque o relacionamento que você vive fora, ele vai ser o reflexo diretamente da relação que você tem por você mesma. Então, quando você começa a desenvolver a autoestima através do autoconhecimento, da integridade pessoal, você se torna até uma pessoa melhor para se relacionar. Por quê? Você não vai ser uma pessoa dependente e não vai ficar jogando nas costas do outro aquilo que você precisa fazer por você. Né? Vamos colocar aqui de aniversário. Muitas vezes nós ficamos naquele lugar, né? Eu gostaria tanto de um bolo de aniversário e ninguém me deu. Oxi, por que tu não dá isso pra você? Mas na verdade, sabe por quê? Porque é aquela criança que tá dentro de você que queria os parabéns e muitas vezes ela não tinha. E hoje você é uma adulta e você tá querendo que as pessoas façam pra você, né? A minha cunhada, eu acho muito legal que todo ano ela mesma faz a festa dela, ela faz a festa e a gente chega, se reúne. E é isso. Por quê? Porque a gente precisa dar para nós. Porque quando o outro chega para dar algo para nós, não vai ser como uma obrigação. Vai ser algo só que ele vai estar agregando. Porque você já sabe quem você é, você já tem o seu amor. Né? Beber água, né? Opa! Obrigada, Shirley. Meninas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão comentando. Meninas, isso tá fazendo sentido pra você? Tá falando com você em algum momento aí da sua vida? Porque isso é autoconhecimento. E acredite, autoconhecimento nos liberta. E a sua transformação é mais simples do que você imagina. É elevar o valor da sua autoestima através de cada etapa, respeitando os processos. É sobreviver o processo e sentir. E sentir tudo que você vai vivendo profundamente. Por quê? Tudo que você precisa não está fora, está dentro de você. Uma mentalidade de crescimento, ela gera o quê? Uma integridade pessoal. Ela gera também autoconhecimento. E você vai sendo despertada para o seu valor, para a sua criatividade. Porque uma pessoa, quando ela está desconectada da sua própria identidade, ela fica o quê? Ela fica vulnerável das influências externas. Sabe? Quando você não sabe quem você é, tu tá indo sempre com a mamada. A mamada tá indo pra direita, tu tá indo também pra direita. A mamada vai pra esquerda, tu nem sabe pra onde tá indo. Mas só porque todo mundo tá indo, tu tá indo também. Mas quando você sabe da sua identidade, você pode até ir também. Mas você tá indo com um propósito. Porque você sabe qual que é o seu propósito. E se você tiver alguma ausência dentro de você, isso vai refletir em todas as suas áreas. Aquilo que você não nutre dentro de você, o seu amor, o seu cuidado, os seus valores,
O seu autoconhecimento se reflete em tudo. Reflete no seu relacionamento, reflete no dinheiro, reflete nos bens materiais, reflete nas relações, reflete na vida. Faz sentido isso pra você? Tá fazendo sentido? Regina maravilhosa, seja bem-vinda. Danúbia, seja bem-vinda, meninas. Estamos falando aqui da autoestima em todas as áreas da nossa vida. Os pilares da autoestima, para você se sentir segura, para você tomar decisões, para você aprender a impor limites saudáveis nas pessoas. A Sayonara falando é muito forte. Exatamente, é muito forte e profundo, mas é muito libertador. E muitas vezes eu quero dizer para você, você pode estar refletindo aí só a história da sua família. Só que hoje você tem a oportunidade, através do autoconhecimento, começar a escrever a sua própria história. E o último pilar que eu quero trazer para você é o físico. Porque uma mulher com baixa autoestima, geralmente, ela vai acabar enfrentando, sabe o que, gente? Transtorno de ansiedade, depressão. Porque ela é se descuidando dela mesma. Ela não vai ver beleza interna nela. Se nós somos o reflexo daquilo que está dentro, muitas vezes, se a gente não está bem emocionalmente, internamente, com a nossa própria história, isso vai o quê? Vai refletir em você, no seu corpo, no seu autocuidado. O seu corpo, ele precisa de atenção. O seu corpo, ele precisa de atenção. Ele é a sua morada. Ele é o lugar que você não vai fugir dele. É o seu corpo, é o seu físico. Então esse também é um pilar de autoestima. Então você entende que tudo está interligado? É corpo, alma e espírito. Não tem nada separado. Isso está fazendo sentido para você? Bem-vinda, amiga Janice. Bora sim, bora apoiar as mulheres. Obrigada, Ariane. Obrigada. Meninas, está fazendo sentido? Você entendeu o que é autoestima? Que isso daí, o que você percebeu aí do autoconhecimento? Faz sentido ter conhecimento? A importância de você ter intimidade com você mesma? Porque assim, a autoestima é o amor próprio. É quando você reconhece quem você é. E você se torna o quê? Uma mulher produtiva, uma mulher frutífera e produtiva. Não tô falando de ativismo não, fazer várias coisas, mas é aquilo que você fazer sabendo que você está fazendo o seu melhor, te traz merecimento. E você começa a ter o que você merece, porque você começa a se proporcionar em primeiro lugar. Então, autoestima, mulheres, é isso, é você olhar para a sua história e resgatar você de dentro dessa própria história. É você resgatar a sua criança interior e trazer para a sua adulta hoje e falar, olha, hoje talvez ninguém vai fazer um bolo de aniversário, mas eu vou fazer. Talvez ninguém vai falar que você tá linda e bela, maravilhosa, mas eu vou falar para você. Porque é aquilo que você vai nutrindo você. Você vai saindo da dependência das pessoas fazerem por você. Porque tudo que você precisa está dentro de você, não está fora. E eu falo isso, meninas, com muita propriedade, porque eu era aquela que eu era muito dependente emocional. E não era só de relacionamentos amorosos, não, mas era de amizade. Se tu virava minha amiga, meu Deus do céu, eu matava e morria por você. Eu brigava por brigas que você nem sabia que estava acontecendo. Mas era o que? Era uma necessidade. Ei, não larga a minha mão, eu sou a sua amiga. E hoje não. Hoje eu entendo os ciclos da vida. Hoje eu entendo que, assim, muitas pessoas vão entrar, vão sair, e nós não estamos para semente. Mas quando você vai percebendo que quem vai estar com você todo momento é Deus e você vai saindo da dependência, né? Não é que você vai se tornando diferente, não é isso. Mas você não vai deixando mais na mão das pessoas o poder de te adoecer, porque você está se nutrindo constantemente. E hoje nós chegamos ao fim. Deixa eu dar uma olhadinha, a Janice falando, sim, tá fazendo todo sentido. Precisamos nos conhecer. Antonia, seja bem-vinda. É isso, Janice, nós precisamos nos conhecer. E hoje, meninas, nós chegamos ao final desta live. E quero dizer para você e fazer um convite para você. Eu estou preparando uma masterclass, né?
um assunto que nós vamos falar. Como sair da insegurança e voltar a acreditar em você. Porque uma mulher que está com a sua autoestima aí fragilizada, fragmentada, com a sua identidade, que não está com a sua identidade ativada, ela é uma mulher insegura. E tudo que ela quer é ter segurança. Ter segurança dentro dos relacionamentos, ter segurança dentro das amizades, ter segurança consigo mesmo. Se você está com a sua autoestima fragmentada, essa Masterclass é para você. Nós estamos colocando o link aí, você pode entrar nesse grupo. Esse grupo ele está fechado e segunda-feira nós vamos estar aqui conectada. O que eu estou fazendo com vocês? Fazendo o aquecimento nas lives. Para te trazer para este momento, para que a gente possa fazer algo mais profundo. Esta Masterclass, ela é totalmente gratuita, tá? Nós vamos estar ali no dia 31 às 20 horas, mais perto. Então você que não entrou ainda, fica à vontade, entra. Chama uma amiga, que ali eu estou passando as informações em primeira mão. O que eu falei hoje aqui para você? Coloca aqui nos comentários que fez sentido para você. O que fez sentido para você, meninas? O que você está trazendo de conhecimento para você? Pode escrever aqui nos comentários. Doutora Marcinha, seja bem-vinda. Kátia maravilhosa, seja bem-vinda. Meninas, nós finalizamos hoje essa nossa live, mas amanhã nós estaremos de volta às 20 horas. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Meninas do Meet, peraí que eu vou falar com vocês.